Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio de Falando Grego. Eu sou Constantino Kalapodopoulos, médico, e hoje recebemos um convidado cuja atuação e liderança na área de neurologia e principalmente tratamento da dor o colocam como um dos médicos mais respeitados de nossa região, do Brasil e conhecido internacionalmente. Hoje recebo um dos nomes mais cultos e respeitados na medicina brasileira. Neurologista, ex-professor da UFTM, ex-vice-reitor com formação internacional em dor, Dr. Jaime Olavo. Dr. Jaime Olavo, brasileiro, nascido em Lages, em Santa Catarina, cursou o seu segundo grau no Colégio Cristo Rei, antigo Colégio Cristo Rei, o seu curso superior de graduação em Medicina na Faculdade de Medicina do Triângulo Mineiro, a nossa querida UFTM, em 1971, cursos de pós-graduação em doutorado em Neurologia na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, na USP, de 75 a 79, pós-doutoramento em Neurologia no Research Scholarship Neurologia na Universidade Medical Center em Durham, na Carolina do Norte, nos Estados Unidos, 1982-1983. E aí vem, se for ficar falando aqui, eu vou falar o resto da noite, amanhã, mais o dia todo, cursos e congressos que meu convidado, professor Dr. Jaime Olavo, a sua experiência profissional foi interno de Clínica Médica e Cirurgia do Hospital Vera Cruz, serviço do professor querido Hirógio Cano, disciplina de Neurologia na Faculdade de Medicina, interna disciplina de Neurologia no Hospital da Criança, e assim foi marcando a sua presença dentro da universidade. Foi monitor da disciplina de farmacologia, neurofarmacologia, em 1969 a 1970, monitor da disciplina de neurologia e monitor de semiologia neurológica e propedêutica médica. Participou de vários cursos no Brasil, no exterior, e, sem dúvida, o professor Jaime Olavo deixa um rastro de cultura, de inteligência, de trabalho em todos os lugares que ele passou e atualmente ainda continua trabalhando como médico neurologista. Fez a sua residência de neurologia no Instituto de Neurologia do professor Deolindo Couto, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, extremamente famoso esse serviço, 72, 73, que agora me descrevia que o professor Guerra, um dos grandes amigos dele na sua época como professor e como neurologista, o levou ao Rio de Janeiro para fazer a residência. Fez a especialização em clínica pela Pontifícia Universidade Católica, Escola de Medicina, Escola Médica de Pós-Graduação do Rio de Janeiro, e outra grande especialização que é muito importante, que é a otoneuro-oftalmologia na Pontifícia Universidade Católica também no Rio de Janeiro. E assim, foi fellow da Clínica de Dor com o professor visitante no serviço do professor Nashoud, em Universidade de Duke, em Durham, na Carolina do Norte, e fellow de Clínica de Dor no serviço do professor J. Loser, na Universidade de Washington, em Seattle, nos Estados Unidos, em 1992. Esse é um currículo que nós tentamos resumir, tem muito mais coisas, muito mais citações, fora os livros que foram editados pelo professor Jaime Olavo. Professor Jaime Olavo, seja bem-vindo, fique à vontade, a casa é sua, o podcast é seu. Hoje nós queremos saber um pouco da sua vida, do seu trabalho como professor, como neurologista, como ser humano, como estudioso de filosofia
de muitas coisas que você gosta de fazer, principalmente na área de estudos na sua vida. Doutor Constantino, primeiro eu gostaria de agradecer a consideração e o convite. E você é muito generoso quando você descreve as pessoas, né? E eu tenho uma história longa, né? Que os anos me permitem até hoje, né? Eu ter trabalhado. E tem uma pergunta aqui que você me botou um roteiro aqui, eu vou seguir mais ou menos a isso, né? Quando que eu percebi que a medicina, e mais especialmente a neurologia, seria um caminho, né? Eu tive uma influência muito grande como aluno, como amigo, como professor do Dr. Guerra. Eu trabalhei com ele praticamente 55 anos juntos, né? Nós tivemos consultório juntos e ele me pegou desde o primeiro ano de medicina. Naquela época, para se operar, aqui em Uberaba, em 1966, 67, que o Dr. Guerra operava muito, você tinha que levar as latas com material cirúrgico, né? E eu era um rapaz jovem ainda, né? Estava fazendo o primeiro ano de medicina. Todos nós fizemos isso, viu? Pois é, eu levava para o Dr. Guerra as caixas e eu levava ele. A caixa para o Dr. René Barçan, que eu trabalhei com ele. Então eu tive um contato muito próximo com o Dr. Guerra, que foi realmente um exemplo e quem me inspirou na vida, né? E de ser médico, eu sempre tive vontade, desde pequeno, de fazer medicina, e depois tive a sorte, então, de ter conhecido o professor Guerra e trabalhado com ele. E ele tinha um grupo, o Dr. João José também, que foi meu professor e trabalhava conosco na neurologia, e tive uma oportunidade de conviver com o professor Mauritano, que era uma das maiores culturas médicas que eu conheci. Aí o Dr. Guerra também tinha uma cultura, uma memória, uma coisa fabulosa, sabe? Então esse foi o meu começo aí, que eu tive, felizmente, bons orientadores, né? E daí eu fui embora para frente. Muito obrigado pela sua presença. E eu já vou te fazer uma pergunta. Como que o senhor costuma apresentar a si mesmo quando não está no ambiente médico? Bom, primeira coisa, eu não sou muito de vida social. Eu me apresento como Jaime Olavo, sou Jaime, sou médico, sou neurologista, Ótimo. Enfim, e não sou muito fora de vida social. Quando que foi, como o senhor percebeu durante o seu curso de medicina, e mais especificamente a neurologia, que seria o seu caminho? Como que o senhor definiu, não vou fazer neurologia? Eu defini pelo exemplo, o incentivo que eu tive do Dr. Guerra. Desde o primeiro ano, eu gostava muito de ler, tinha uma série de livros que eu conversava com ele, e eu falei com ele, eu gosto muito dessa área de neurologia e psiquiatria. Então ele me estimulou, e foi nesse momento que eu falei, eu vou ser neurologista. E eu tinha uma ideia de eu sair para fazer carreira universitária. Nessa época que eu formei na faculdade aqui, nós tínhamos um grupo que era de professor de carreira profissional, que eram as pessoas que estavam chegando aí. Dr. Edson, que foi meu professor, mas era do grupo que fazia carreira universitária, né? Dr. Hipólito, depois tive eu. E eu falei, eu vou fazer carreira universitária. Então, o Dr. Guerra sempre me falou, olha, neurologia, ele é daquela época clássica que a psiquiatria era muito ligada à neurologia, né? Demais. E eu pensava em ir para o exterior. O senhor faz psiquiatria também? Não, não faz nada. Não faço. Não, eu faço. Depois nós vamos conversar aí. Eu trabalho na dor com um modelo biopsicossocial e espiritual. Vou explicar tudo o que é isso, espiritualidade, medicina e tal. Mas então, quando eu fui para o Rio, o Dr. Guerra me levou lá, você vê que coisa, né? Ele me levou lá de carro, que naquela época não tinha prova nem nada, era apresentação. Daí eu fiz psiquiatria e me titulei como especialista pela Academia Brasileira de Medicina Militar, em 1972. E com isso eu fazia também a residência de neurologia e outras coisas, né? De militar na sua vida tem seu querido pai, que foi médico psiquiatra do Exército. Do Exército. Eu tinha aí essa Você nasceu em Lages, no Rio Grande do Sul, seu pai devia servir naquela época. Exatamente. O Exército em Lages, né? Que tinha um Exército em Lages tinha um batalhão grande lá. Extraordinário. Né? E a família do meu pai é de Uberaba.
né? E a da minha mãe é do Sul. Então, meu pai, ele, quando se formou, foi para o Sul. E eu nasci lá. Mas toda a família mesmo do meu pai é daqui de E Uberaba. como que Né? vocês vieram parar em Uberaba? Meu pai, ele estava trabalhando e servindo no Rio de Janeiro e ele teve um infarto. Eu achava que ele era muito idoso, né? Ele tinha uns 45, 50 anos. Então ele se aposentou e como eles tinham fazenda aqui em Uberaba, ele voltou para as origens dele, né? Daí nós viemos para cá, para Uberaba, né? Eu devia ter uns 8 anos mais ou menos, né? Então, esse foi o meu começo. Eu tinha um exemplo do meu pai, que lia muito, discutia, eu conversava muito com ele em termos de psiquiatria, né? E o Dr. Guerra, foram as duas pessoas assim que me influenciaram. Vocês são quantos filhos? Nós temos 3. Tem a minha irmã mais velha, Elisena, que mora em Goiânia, tem eu, que sou o filho do meio, e tem a Yara, que é a mais nova. Nós somos 3. Como que foi a sua formação, doutor Jânio, na UFTM? Não, o que ela representou na sua vida? Olha, a UFTM é a antiga Faculdade de Medicina, é uma coisa que eu tenho uma saudade, uma nostalgia, porque nós fomos uma das melhores faculdades de medicina do Brasil. Estava entre as melhores faculdades do Brasil. Do Brasil. Durante muitas décadas. Durante muitas décadas, né? Nós tivemos aí... Mudou de lá para cá agora. Naquela época a gente trabalhava como professor com prazer. Exato. E hoje, como que nós trabalhamos hoje? O que está acontecendo com a docência no Brasil hoje? Eu vou te dar um exemplo, que quando a gente faz essa crítica, que nós fomos muito... hoje em dia, a nossa faculdade na avaliação dos cursos aí está em lugar número 66. Nós somos... Isso não é uma crítica à administração da UFTM, né? Isso é o Brasil. É o Brasil, né? O Brasil que mudou. E você me pergunta por que não existe incentivo mais para a carreira universitária? Nenhum. O salário de professor é péssimo. O que existe? O médico chamado técnico administrativo, que não é docente, ganha 3 vezes mais que o docente. Então, a carreira docente ficou muito desprestigiada e ganhando mal. Então, o professor, hoje não tem... Você abre concurso para professor, não tem. Então, o que acontece hoje nas universidades, aqui na nossa, né? Você tem um número muito grande de especialistas na área de neurologia, mas que não são docentes. E docentes tem poucos. Mas a UFTM, naquela época, a Faculdade de Medicina, era maravilhosa. Nós tínhamos uma experiência, eu me lembro que o pessoal daqui da UFTM, da Faculdade de Medicina, passava nos concursos mais apertados de residência da USP, de Ribeirão, que era aqui pertinho, passava logo, todo mundo. Tinha uma experiência muito grande. O hospital, os professores da época... Fazer uma lembrança que a Dib Jatene foi da nossa escola? Foi da nossa escola, né? Foi daí. E depois ele teve algumas situações e foi embora, né? Mas nossa escola era muito famosa mesmo. E formou grandes médicos, grandes professores. E os professores daquela época, os fundadores da UFTM, eles amavam a escola e transmitiam isso pra gente. Hoje em dia não tem mais isso. Eles gostavam muito do que faziam como professores, né? E eram excelentes clínicos, de muita experiência, né? Eu tive um convívio muito grande, já falei, com o Dr. Guerra, Dr. João José, professor Mauritano também, com o Dr. Randolfo, que era meio atividade em clínica. Exatamente, meio parente meu, e era de semiologia, ele era espetacular, né? E daí tem o Dr. Ezio de Martino, não vou enumerar todos, né? Foram as pessoas que eu tive mais contato, né? Dr. Rezala, era muito amigo meu, né? E era um exemplo de pessoas que faziam a gente seguir. Da medicina aqui em Uberaba, na nossa região. Foram mesmo, sem dúvida. O senhor é considerado uma das pessoas mais cultas na área médica? Não, isso é generosidade. Não, isso é a grande verdade, que nós colhemos isso de todos os nossos ex-alunos, que foram seus alunos, eu fui seu aluno. Exatamente. Na faculdade. E de onde vem essa paixão pelo conhecimento amplo, para além da medicina? Olha, que conviveu com tanta cultura na área médica e fora dela? Eu vou falar outra vez, eu tive um exemplo meu exatamente nessa linha, esse era culto e com uma memória muito grande, que foi o Dr. Guerra. A gente discutia tudo quanto era assunto, filosofia, neurologia, psiquiatria, todo dia, quase todo dia eu me encontrava com ele, eu ia na casa dele. Nós tivemos muita convivência, eu tive com o Dr. Guerra, porque a paixão dele chamava-se Uberaba Esporte Clube. Uberaba Esporte Clube, eu me lembro. Então ele gostava de cuidar dos menores. Então nós sempre nos encontrávamos, às vezes, no centro de treinamento Uberaba Esporte. E
E ele deixou realmente um legado maravilhoso dentro do futebol. E uma coisa impressionante, que até hoje eu convivi com várias outras pessoas, era a cultura geral do Dr. Guerra. Demais. E ele, na época de estudante, isso ele acabava botando a gente, né? Ele foi monitor de farmacologia lá no Rio de Janeiro, né? Na Faculdade Nacional de Medicina. Foi monitor de farmacologia, de fisiologia. Então a gente acabava ele falando muito nisso, a gente seguia. Eu acabei seguindo isso aí. Eu fui monitor de farmaco, trabalhei com o professor Mauriano na fisiologia, Dr. Guerra, e tinha uma memória muito grande. E uma pessoa que eu aprendi com ele de simplicidade. Você estava com ele era conhecido no Brasil inteiro. No Brasil inteiro. No Brasil inteiro. Só tinha, ele foi o primeiro neurocirurgião que veio para o Triângulo Mineiro. 1960 e pouco. Ele era chamado para operar em Brasília, chamado que tinha o João da Cruz, que era colega dele lá, e em Goiânia. Então ele era uma pessoa assim com uma memória, um desprendimento, uma pessoa de uma simplicidade muito grande. E ele que me ensinou essas coisas. Me ensinou assim, ele dava o exemplo de estudar, de ler, de psiquiatria, de psicologia, enfim, de medicina em geral. Foi ele que ficava instigando a gente nisso aí. Quais foram os maiores desafios do senhor como professor universitário? Constantino, o primeiro desafio que eu tive foi realmente de fazer carreira universitária, né? Isso era uma coisa que você tinha um caminho, né? Que era a residência, depois o mestrado, depois o doutorado, né? Então, esse era um desafio. Eu tive uma certa facilidade, que eu já disse isso outra vez, o Dr. Guerra me levou na residência, me levou em Ribeirão para me fazer isso. E um outro desafio que tem, quando eu cheguei em Uberaba, como que era a disciplina nossa lá na faculdade? Era neurologia e neurocirurgia. Era o Dr. Guerra e o Dr. João José. E assim que eu cheguei muito empolgado, né, eu já tinha doutorado, eu falei com ele, doutor Guerra, vamos fazer um negócio, você vê como é que são as pessoas, né, se existe isso atualmente. Eu falei, doutor Guerra, eu estou chegando, vamos abrir eu queria abrir um ambulatório e uma disciplina de neurologia, não diretamente ligado assim, neurologia e neurocirurgia, ligado afetivamente com o trabalho, mas do ponto de vista de organização, abrir uma disciplina de neurologia e uma clínica de dor. Ele falou perfeitamente, você vai ter uma disciplina, isso foi levado para a congregação, teve um desafio, quem defendeu muito a mim e para ter uma disciplina de neurologia que não tinha, foi o Dr. Randolfo, né, que defendeu muita gente. Então eu criei, em 1981, antes de eu ir para o exterior, eu criei uma disciplina de neurologia aqui, e ficou o Dr. Guerra na neurocirurgia, o Dr. João e eu na neurologia. E depois eu abri um ambulatório de dor. Isso foi um desafio muito grande para a gente poder montar essas coisas. O ano passado nós teve uma homenagem lá do pessoal, fizemos 40 anos da disciplina de neurologia. Esse foi um desafio grande que eu tive. E outra coisa, eu ficava em cima e era para o pessoal trabalhar, estudar, tinha discussão de caso, publicação, uma opção de coisa. Mas o desafio maior que teve foi esse aí, foi de criar uma disciplina que eu tive um apoio muito grande do pessoal. E o que mudou a forma de ensinar nessas últimas décadas? Constantino, esse eu não sei, eu acho que é um conjunto de coisas. Primeiro, o que aconteceu é uma falta de motivação dos professores, exatamente pelo problema de orçamento que ganha um pouco, né? Segunda coisa, os jovens mudaram, os médicos de hoje, eles não têm aquele sonho que a gente tinha, são muito práticos. É a geração nova, a geração que o pós-Covid chama novo normal, né? As pessoas muito cheias já estão botando letras no alfabeto. Exatamente, de informática, de consulta à distância, isso mudou muito. E eu acho que houve uma sequência de desprestígio das escolas federais e das escolas federais de medicina. Ao correr dos anos, vários governos desprestigiaram as escolas de medicina. E aconteceu isso. Hoje em dia, Constantino, em 1970 e poucos, nós tínhamos 112 escolas de medicina. Hoje, nós temos 494 escolas de medicina. A maioria particulares, que é um grande negócio, dá muito dinheiro. E nós só estamos atrás da Índia,
A Índia em primeiro lugar, que tem mais escolas, depois vem o Brasil, depois vem a China, depois os Estados Unidos. Nós somos o segundo país que tem o maior número de escolas de medicina. E eu acho que virou uma coisa assim, muito fria, sem paixão. Eu tenho um genoma espanhol, né, e que é muito passional, né? Eu acho que a gente tinha uma paixão pela faculdade, pela profissão. Eu adoro trabalhar. Você me perguntar o que é o melhor divertimento que você tem hoje em dia, é trabalhar. Eu saio, vou para o consultório, eu atendo, e para mim é um prazer. Nós Um passamos prazer às muito vezes grande. por fases que a gente desanima um pouco, vou largar tudo, mas nós não podemos parar de trabalhar, não. Eu acho que a nossa profissão, ela é extremamente nobre, graciosa e sacerdotal, sei lá, o que eu classifico como nós médicos. Nós temos ainda esse sentimento. Exatamente. Infelizmente, hoje em dia, os jovens médicos são muito frios, assim, muito computadorizados, sabe? Muito ligado a essa coisa de... E isso é um problema que a população sente também. A população sente também. Quando você dá mais atenção, dá mais afeto para o paciente, eles gostam. Nós vamos dar um intervalinho pequenininho, tomar uma água, tomar um cafezinho e voltamos já já. Agora nós retornamos com o nosso entrevistado, Dr. Jaime Olavo Marques, e o assunto que é o assunto mais importante, que eu acredito que vai ser, nós vamos ter informações maravilhosas sobre a neurologia, sobre a dor e a sua formação internacional. Por que a dor, professor Jaime Olavo? Porque a dor é um campo tão complexo e tão negligenciado na medicina tradicional. Bom, tem vários aspectos, né, Constantino? Primeiro eu vou me situar dentro dessa questão de dor. Eu fiz a minha residência, tinha feito psiquiatria, fiz neurologia no Rio, e lá foi o primeiro lugar, em 1972, que eu vi uma equipe multidisciplinar. Lá no Instituto de Neurologia, que era um dos melhores serviços da América do Sul, lá tinha coisas que a gente não via aqui. Tinha multidisciplinaridade, tinha serviço social, tinha neurooftalmologia, tinha fisioterapia, tinha médicos especialistas em várias áreas, neurologistas, né? E então eu tive esse contato com a multidisciplinaridade. Por que neurooftalmologia? Porque tem muitas alterações do nervo óptico. Lá no Instituto de Neurologia era um centro de referência, lá tinha neurooftalmologia e neurootologia, porque isso era um conjunto de coisas que o professor de Olinda imaginou que era o conjunto que tinha relação direta com o sistema nervoso. Então tinha isso tudo lá. Que o doutor Frederico Frange, um grande professor, meu amigo, ele falava que o fundo de olho, ele traduz muitas vezes uma gama imensa de patologias que são descobertas. E para você ver uma coisa, na nossa residência, na residência que eu fiz, o oftalmoscópio, ele fazia parte da maleta do neurologista. Todo paciente você tinha que fazer fundo de olho. Então, era um serviço desse tipo. Depois da experiência que eu tive no exterior, eu tive uma passagem interessante. Quando eu cheguei na Carolina do Norte, eu saí, eu falei, eu quero ver doente, quero ver coisa complicada, quero aprender isso lá. Cheguei num hospital que tinha uma propaganda lá, aqui se fala em saúde. Eu falei, meu Deus. Daí eu fui aprender. Eu vi coisas lá no serviço de dor e do professor Nashel, né? Você tinha lá psicóloga, você tinha assistente social, você tinha sociólogo. Então foi despertado em mim um modelo que em 1977 se tornou um modelo mundial do professor Engel, que era um psiquiatra norte-americano. Ele botou uma abordagem, você tem a abordagem biomédica clássica, que essa não funciona muito. E você tem um modelo que é o modelo biopsicossocial. Então, eu fui
trabalhando nessa área, e isso me permitiu, e para as pessoas que têm essa formação, ter uma ideia maior, que não existe essa dissociação de cérebro e corpo, não existe esse dualismo. O corpo, segundo é uma piadinha que eles fazem aí, o corpo foi feito para carregar o cérebro, quem manda é o cérebro, e existe um conjunto de coisas, que é o modelo biopsicossocial. Por isso que tem uma caixa forte e grande para proteger. Exatamente. Quando foi em 2001, apareceu um senhor que é o Larson, e ele falou, não é só a biopsicossocial, tem espiritualidade também. Então, nós vamos explicar o que é espiritualidade em psiquiatria, em medicina. Espiritualidade é o seu ego, quais são os interesses, quais são seus princípios éticos na vida. Se tiver religiosidade, é outra coisa, é ótimo, ajuda muito. Mas espiritualidade, nesse aspecto, significa os seus princípios éticos, morais, qual é a sua definição de vida. Então, você tem que juntar isso tudo para tratar uma coisa que traz muito sofrimento, que é a dor crônica. Então não adianta você fazer só um exame, não adianta você fazer só um medicamento, não funciona isso. Nós trouxemos um modelo para cá em 1982 numa clínica multidisciplinar de dor. Quando eu aposentei, uma das pessoas que deu muito desenvolvimento para a nossa instituição foi o professor Valdemar Real. Ele me levou, eu tinha aposentado, ele era secretário de saúde, nós montamos um serviço de dor na UER. Eu tive o privilégio de ser superintendente quando ele eu me lembro exatamente da universidade. Exatamente. Eu tenho uma estima muito grande por ele ter indicado naquela época. E ele foi um exemplo para nós, que foi um dos jovens naquela época, nós jovens, ele era mais velho que eu, ele deu aula para mim, mas ele foi um dos que fazia carreira universitária. Do grupo da faculdade, tinha um grupo que se fez carreira universitária e outro que tinha outras opções. Então, o Dr. Valdemar Real foi um dos primeiros a fazer doutorado, depois teve pós-doutorado no NIH. Chegou com um doutorado vindo dos Estados Unidos. Exatamente. Mas, falando no exterior, quais as aprendizagens que o senhor considera que transformaram na sua prática quando o senhor fez esse trabalho de especialização no exterior? Foi exatamente essa visão. Eu fui educado um pouco no modelo biomédico clássico. Doeu, dá um analgésico, operou, cura, quebrou, engessa. E lá eu vi essa integração, isso que me chamou a atenção lá, do modelo biopsicossocial, né? Que eu trouxe com isso aí, você entender as pessoas como um todo, não é só um corpo, não é só uma doença, não é só um exame complementar. Você vê muito isso em dor crônica e em outras áreas, que você pode ter os exames complementares, chamados complementares. Hoje em dia não é mais complementar, é o primeiro que os médicos pedem. Complementar significa completar o seu raciocínio. Sim. Você tem o raciocínio, você pede o exame para aquilo, né? Então, esses exames complementares, eles podem normalizar, está tudo normal, e o paciente pode continuar doente também, dependendo do sofrimento, do aspecto emocional, do aspecto moral, do aspecto social, mesmo e mostrando que o modelo biomédico sozinho não funciona. Então, isso tem que ser transmitido. Outro desafio que eu tive, o Constantino, eu não me lembro bem o ano que foi, eu fui coordenador de pós-graduação do IAL. Nós tentamos mudar o currículo médico da UFTM, da faculdade, não conseguimos. Nós perdemos todas as votações, que era entrar com um modelo biopsicossocial. Foi tirado, eu fui a última turma da UFTM, em 66, que teve psicologia médica, que era o Monsenhor Juvenal, que dava aula para nós. Foi a última turma. Depois, outra mudança que teve, tiraram a cadeira de terapêutica, ficou só farmacologia. E farmacologia é uma coisa essencial, mas terapêutica é você empregar a farmacologia. Então, acho que essas coisas todas mudaram muito, né, no contexto geral, né? E você tem que trabalhar com dor, tem associado sofrimento, você tem que ter um sentimento de solidariedade com o paciente. E ele gosta disso. Por que tantas pessoas sofrem de dor crônica e não conseguem um diagnóstico adequado? Primeira coisa que existe, Constantino, é a dor crônica no Brasil.
Dor crônica é uma coisa relativamente nova. Foi o professor John Bonica, em 1945, que criou essa ideia lá nos Estados Unidos, lá em Seattle, que eu trabalhei no serviço dele lá depois, né? Então, ele que começou essa história de dor crônica. E aqui no Brasil, realmente, de 2000 para cá, é que se começou a falar muito em dor crônica. Então, nós fizemos uma proposta, uma experiência ruim que eu tive, eu fui presidente da Sociedade Brasileira de Dor, consegui brigar com muita gente, tentar mudar muita coisa e não conseguimos nada. Nós fizemos um projeto, levamos no Ministério da Educação, trataram a gente muito bem, café, pão de queijo, mas só que não resolveu nada, para mudar o currículo médico. Por que não se faz muito diagnóstico? Porque o médico não tem conhecimento, tem 3 ou 4 cursos no Brasil que tem dor crônica. Quando eu estava na faculdade, nós tínhamos 4 horas de dor crônica. É mais cérebro ou é mais corpo? As duas coisas juntas, não tem jeito de separar. Mas se você perguntar assim, mais, é mais cérebro, né? É mais sentimento, mais emoção, mais sistema límbico, mais uma opção de coisas, né? Mas tem a mistura, né? Do cérebro com o social, enfim, com esse tipo de coisa, sabe? Então, você tem que abordar o paciente nesse sentido. Isso é que eu vi lá hoje em dia é comum isso. Então, não se faz muito diagnóstico de dor crônica, porque não existe no currículo médico. E eu tenho outro desafio também, eu estou fazendo cannabis medicinal. É outra coisa que a gente tem que trabalhar, fazer a cabeça das pessoas e mudar os pensamentos a respeito disso, e ajuda muito no contexto de dor crônica, né? Então, nós estamos aí nessa luta. A cannabis hoje já realmente faz parte do tratamento de dor crônica. E o grande problema não é só de dor crônica até ela não é uma maior colaboradora, não. O grande problema é que não existe em farmacologia cannabis, só tem um curso numa escola do ABC, lá na beirada de São Paulo, que tem cannabis no curso de farmacologia. Fora disso, não tem. Então, como é que você vai fazer uma medicina bem feita para dor se você não tem no currículo médico? O médico não sabe, não. Isso. Se você não tem farmacologia voltada para a dor terapêutica, se você não tem avanços aí, quais são? Você tem cannabis medicinal, você tem uma coisa que nós estamos tentando botar aqui, mas não está indo para frente, que é a estimulação magnética transcraniana, que é um método que você trata dor, você trata Parkinson, você trata depressão, não invasivo. Um aparelho que gera uma onda eletromagnética de magnetismo que muda alguns componentes. Esse aparelho é muito caro. Esse aparelho é muito caro. Nós estamos tentando fazer aí estou com um aparelho incomodato aí, é um aparelho caro. E custo caro de tratamento, provavelmente também por causa... tem um preço também, mas aí tem as questões de convênios, dessas coisas que você pode usar, né? Então, acho que tem muita novidade em dor crônica e está começando a despertar isso no Brasil. Na época que eu fiz dor crônica, eu era um ET, um ser extraterrestre, fui um dos primeiros neurologistas a fazer dor crônica. Hoje não, hoje já tem bastante gente. Eu vou te colocar mais uma pergunta para a gente trazer essa informação, que todo mundo fala muito isso. Qual a diferença entre a dor física, a dor emocional e a dor existencial dentro da neurologia? Aquela dor que quando nós perdemos um ente querido, um amigo nosso que se foi num acidente extraordinário, essa dor, como entender essa dor no ser humano? Constantino, não tem jeito de separar isso, porque isso é um conjunto. Aí é que está a importância do modelo biopsicossocial e espiritual. Você trabalha com vias, você trabalha com racionalização, mas você trabalha também com sofrimento, que é emoção, você trabalha com perspectiva de você escapar daquela situação de dor. Então, dor é uma sensação orgânica, é uma sensação física, é uma sensação emocional, é uma sensação de perda, é uma sensação de conflito social, ela é um conjunto de coisas. Dor crônica não tem jeito de você separar, você tem que
tentar entender tudo. Por isso que é importante que você tenha uma ideia, uma formação de psiquiatria, de psicologia. Não é essencial. Nos cursos que a gente dá de dor, já dei vários cursos, a gente bota umas horas também sobre a parte emocional, a parte comportamental, e depois anatomia, fisiologia e terapia. Mas essa é uma parte obrigatória do curso de dor. Você tem que entender o paciente. E quantos grandes psiquiatras nós tivemos aqui na nossa escola também, na nossa Muito, UFTM? muito. Gente de mais alto grau de um deles que me influenciou muito. Professor Aduraldo Modesto, uma pessoa fabulosa, sabe? Fantástico. Depois eu convivi com uma outra... Foi muito cedo, né? Muito cedo. E era uma pessoa, assim, espetacular. Aduraldo, Depois eu convivi com outra pessoa aqui, que foi o professor Lusitano Ferreira, irmão do Mauritano, que veio para cá, para Uberaba, no fim de vida, ficou aqui, que era uma cultura também. Você sabe que uma coisa, na época, você tinha dois polos, veja bem, não é nenhuma crítica. São Paulo, ótima em produção científica, um mundo de trabalho. Muito bom. Rio de Janeiro, cultura médica, sentimento, trabalho, emoção, psiquiatria, antropologia, sociologia. O forte era o Rio de Janeiro. São Paulo fazia gol direto. Lá no Rio de Janeiro, não. Você jogava no meio de campo, fazia uma série de outras coisas, sabe? Então, eu acho que essa formação da época que tinha no Rio era espetacular. Mas o Instituto de Neurologia que existia no Rio de Janeiro era conhecido no mundo todo. Fabuloso, era uma referência. Quem foi lá? Quem foi o primeiro residente? Dr. Guerra. Dr. Guerra. Foi residente lá. Depois passou lá quem? O João José de Barros. Foi residente lá. Depois, vários anos depois, fui eu. Eu já peguei o Instituto numa fase que não tinha o esplendor que tinha na época do Dr. Guerra. Era um lugar famoso na América Latina. Como gostava do Dr. José de Barros. Dr. João, pessoa de ser aluno dele, e ele falou para mim assim: Constantino, eu me orgulho de você tirar 10 em neurologia. Falou isso para mim. Pois é, você era um bom aluno, eu me lembro disso. Não fui dos piores alunos, mas eu não merecia isso tudo também, não. Ele era muito fantástico. Muito bom, muito simples ele. Dr. Jaime Olavo, vamos dar mais um tempinho para tomar uma água e vamos conversar depois no nosso Falando Grego, o cérebro humano, cultura e filosofia. Um dos pontos fortes do senhor é o conhecimento amplo e a visão filosófica, que eu acho que é muito importante. Eu não gostava de filosofia, não. E depois adorei filosofia, porque meus patrícios fizeram a escola tradicional, né? Aristóteles, a escola aristotélica, né? O nome certo é Aristoteles, não é Aristóteles. Nós chamamos, em grego, é Aristoteles, o nome. E a escola da filosofia aristotélica é fantástica, né? O senhor sempre uniu medicina, cultura e filosofia. Com essas áreas, conversam dentro da sua cabeça. Eu tive a oportunidade de fazer residência no Rio de Janeiro, que era um berço da cultura brasileira, e filosofia, sociologia, era no Rio, né? E eu fiz algumas aulas lá, quando eu fiz a minha especialização lá em psiquiatria na Academia Brasileira de Medicina Militar. Nós tivemos uma aula lá com o professor Leme Lopes, que era o titular de psiquiatria da UFRJ. É um cara com a cultura em filosofia, era ex-seminarista. E ele falava, e a gente leu, aprendeu muito. Depois eu tive fora, também tive lá na Duke University, que eles tinham uma área muito interessante, eles tinham uma área de filosofia, tudo junto na dor, e espiritualidade. Tem o Frank Kiff, que era um pesquisador, estudava muito essas questões de parapsicologia, esse negócio todo, né? Então eu sempre tive muita vontade de ler. Religiosa, a espiritualidade tem muita importância para o senhor? Religiosidade, eu não posso dizer que eu sou religioso. Agora, eu acredito que existem coisas que nós não podemos explicar. E existe muita coisa interessante dentro de religiosidade, né?
Mas um dos livros que eu até trouxe aqui, ó, para você ver, esse é um livro que eu acho que profundo, livro mais profundo, e um dos únicos que eu conheço, da Anne Fagot, chama-se Medicina e Filosofia. Eu acho que quem quiser melhorar a cabeça vai comprar esse livro para ler. Esse livro é fabuloso, porque ele é absolutamente direto, ele não fica perdendo tempo é um termo errado, ele não fica gastando tempo com filosofia geral, é medicina e filosofia. Então te dá uma visão muito boa do homem, o que acontece com o homem, quais são as abstrações que você pode fazer, como é que fica essa questão de crenças, de princípios. Então, isso tem uma base filosófica. E aqui ela vai direto, a Anne Fagot, que é famosíssima, né, sobre a Associação de Medicina e Filosofia. Ela é psiquiatra, e filósofa. O cérebro humano é mais um órgão biológico ou uma obra de natureza com dimensões filosóficas? Incríveis, complicadíssimo, né? Você tem áreas, hoje nós estamos entendendo mais, áreas que estão muito ligadas à parte emocional, importante no cérebro, né? O sistema límbico, o lobo pré-frontal. E outra coisa, você falando nisso, me veio uma coisa aqui, que está mudando muito o conceito. Por exemplo, os médicos têm um conceito muito errado de histeria. Histeria hoje não é uma simulação, antigamente era, não. A histeria em si é um comportamento que a pessoa tem do ponto de vista emocional que tem algumas relações com estrutura neurológica mesmo. Então, eu acho que essas coisas todas estão mudando. Se você tiver paciência e disposição para entrar nessa área, você tem um campo imenso de conhecimento e de trabalho. Se você trabalhar com o homem como um todo, não dividir ele em pedaços, né? Como que o senhor vê a relação entre consciência, memória e a identidade da pessoa? Pois é, você bateu num ponto, isso chama-se em psiquiatria estado dissociativo. Estado dissociativo é uma situação médica, psiquiátrica, onde você perde a conexão entre a consciência, memória e identidade, né? Eu acho que essas coisas todas, elas passam por um ajuste entre si. Por isso que tem que ter conexão entre o cérebro, a consciência, que é uma atividade dispersa, a pessoa está acordada, né? A identidade, que é o princípio espiritual, é o ego, a identidade, o ego, né? E a consciência, identidade e qual outra coisa que você falou? Consciência, identidade e sociedade e a profundidade de entendimento das coisas. Pois é, isso requer identidade. Isso memória, consciência e identidade. A identidade, ela acaba sendo fruto da consciência e da memória. Você acaba se tornando a sua identidade, né? E isso é muito mexido do ponto de vista de dor, do ponto de vista de psiquiatria. Nós estamos vivendo uma época, Constantino, que se fala pouco nisso aí, que é a época pós-Covid. Isso mudou o mundo completamente. Nós temos uma coisa hoje chamada psiquiatria, sociologia, o novo normal. O que é o novo normal? É a pessoa muito ligada aos meios de computação, gráfica, aula à distância, consultas à distância, e muita gente não se adaptou ao novo normal, porque isso foi uma revolução muito grande. Complicações do Covid se fala muito pouco aqui no Brasil, na Espanha, nos Estados Unidos. Que é proibido se falar. Na Espanha, nos Estados Unidos, tem muito uma coisa que é o pós-Covid. Pós-Covid, ele fica eu tenho alguns pacientes com pós-Covid, com dificuldade de cálculo, tudo que você tinha de neurológico, de alterado antes, depois do Covid, que a pessoa teve Covid, bravo aquele Covid. Agora o Covid está mais maneiro, né? Mas naquela época, brava, 2021, 2022, deixou muita sequela neurológica e psiquiátrica, dificuldade de cálculo, dificuldade de raciocínio, e eu acho que um problema, os médicos se esqueceram que nós tivemos Covid, não perguntam na consulta do dia a dia, eu pergunto, você teve Covid, tomou vacina, que eu não vou entrar nessa questão altamente polêmica da vacina, política, mas você tem que perguntar isso, as pessoas esqueceram no Brasil. Os serviços de pós-Covid na Europa e nos Estados Unidos estão cheios de pacientes. Doutor Jaime, o cérebro é mais química ou mais transmissão elétrica?
Constantino, só grandes filósofos vão responder isso, né? O problema que eu tenho, a ideia que eu tenho, é que a transmissão elétrica é fruto da atividade química. Então, existe uma química, radicais lá, que existe uma permeabilidade de membrana, esses radicais passam ali, eles criam uma onda de despolarização, que é uma coisa elétrica, né? Então, isso aí é químico e elétrico. Nós estamos preparados em sociedade para entender o cérebro em profundidade? Não estamos. Eu acho que daí você volta no seguinte, é a escolaridade das pessoas, é a cultura médica. Essas coisas hoje em dia viraram assim como fosse uma diversão para as pessoas. O que é? Sociologia, psicologia. E essas coisas todas têm que ser estudadas profundamente, principalmente pelo médico, se quiser fazer uma medicina bem feita. Eu já comentei aqui que se você se basear só em exame complementar, nós sabemos hoje em dia que o exame complementar está alterado, você trata, o exame complementar fica normal e o paciente continua doente. Isso está mais que provado, principalmente do ponto de vista emocional. E hoje se tem muita crítica a respeito dos psicotrópicos, dos antidepressivos, o que eles estão fazendo realmente. Eu acho que é um desprezo muito grande pelo cérebro você achar que um remédio resolve a vida emocional do paciente. Não é verdade. Se você não tiver uma outra abordagem mais profunda de consciência, de personalidade do paciente, o remédio não vai resolver. E tem alguns trabalhos mostrando que a médio prazo, esses psicotrópicos, eles levam alterações profundas no cérebro, que você não sabe o que ia acontecer com o paciente se ele não tivesse usado esse remédio. Isso é uma situação muito polêmica hoje também. Qual foi o livro que mais influenciou o senhor sobre o ser humano? Pois é, foi exatamente Constantino, o trabalho sobre modelo biopsicossocial, sabe? E eu acho que esse é um trabalho que me despertou, me abriu a cabeça para um outro aspecto, uma outra coisa que eu precisava fazer com mais profundidade, que era essa abordagem dentro desse esquema que eu te falei, que é o biopsicossocial. É o George Engel, ele era um psiquiatra norte-americano que levantou essa bola sair do modelo biomédico clássico e passar para o modelo biopsicossocial. E outra coisa, eu gosto de ler, então eu não tenho um livro, eu tenho vários livros. O último livro que eu estou lendo é uma coisa muito interessante, é do Andrew Solomon. Ele é um psicólogo norte-americano, um livro grossíssimo, de uns 4 dedos assim de grossura. E eu comprei porque ele fala sobre o fruto que cai longe da árvore. E a gente tem a ideia que o fruto cai próximo da árvore, que os filhos puxam os pais. Ele está analisando aqueles filhos que não deram certo, que são assassinos em série e drogados, uma série de coisas. Ele faz deprimidos, ele faz uma análise do comportamento, eu pensei que era dos pacientes, não é a primeira análise que eu vejo, ele faz uma análise do comportamento das famílias que tiveram filhos e parentes que enveredaram por um comportamento anormal, que é uma coisa que se fala pouco. Como é que fica a mãe e o pai do assassino em série? Como é que fica a mãe e o pai do pedófilo? Então, essa análise que ele faz é muito interessante. Esse foi um outro livro que me chamou a atenção, por fase, né? Esse desvio de conduta que acontece no nosso meio, um assassino em série, por exemplo, a mudança de entendimento da sexualidade, né? As atitudes, por exemplo, agressivas, que de repente o indivíduo começa a se transformar numa pessoa extremamente agressiva. Isso nesse trabalho tem alguma coisa importante genética que foi... Não, ele fala que, eu estou lembrando uma coisa, você que é uma pessoa ligada a esse meio, você lembra de uma pessoa que era a Marília, foi casada com Gianecchini, como é que ela chamava, que era uma entrevistadora famosa, eu esqueci o nome dela. Maria Gabriela? Maria Gabriela, ela falou uma frase uma vez que ela foi muito esculhambada, que
genética nem sempre é hereditária. E foi um absurdo. Fala que essa mulher é burra. Mas você vê algumas coisas que nem sempre você herda aquilo que você tinha dos pais. E isso mostra que a genética, ela é influenciada. Hoje tem uma coisa chamada epigenética, que é a mudança da expressão do DNA sem mudar o DNA que o meio faz. Aí entra o psicossocial, radiação, medicamentos, com falta de emprego, uma opção de coisa, que acaba mudando, então, o padrão genético. Não, o DNA não muda, mas a expressão dele muda. Então, isso tem uma importância muito grande. Voltamos ao Falando Grego, nosso entrevistado, neurologista renomado, Dr. Jaime Olavo Marques. E nós vamos começar a falar um pouco sobre educação médica e futuro da medicina. Como que o senhor enxerga o papel da Universidade Federal do Triângulo Mineiro no contexto nacional da medicina? O senhor formou gerações de médicos. O que mudou no estudante de medicina ao longo dessas 6, 7 décadas aí, da década de 50 que a nossa universidade foi? Eu posso falar bem, ô Constantino, da época que eu fui estudante e depois até eu aposentar, que tem uns 10 anos que eu não tenho contato lá dentro com a universidade. Eu dou alguns cursos que, eventualmente, nós temos uma parceria muito grande com a neurocirurgia, não com a neurologia. Você vê que coisa mais estranha, né? Nós temos muito com a neurocirurgia, com o professor Roberto Dezena. Então, eu dou alguns cursos lá. E eu não tenho como eu analisar a situação nos 10 anos para cá que eu aposentei, mas a impressão que eu tenho de convívio com os médicos mudou muito o escopo, o padrão do curso de medicina na UFTM. Mudou muito. E você está vendo que é um reflexo nacional. Não estou criticando a administração atual. Não estou. É o fruto da mudança. Nós temos que pensar nos valores básicos do homem. Parou de se discutir isso em medicina. Questões éticas, psicologia, sociologia, isso tem que ser parte da formação do médico. Senão você vira um pedidor de exame, corta e pede exame. É isso que está acontecendo. Você está saindo, eu convivo muito com os alunos, às vezes eu vou lá dar uma aula, eu acho que está faltando muita coisa. E você começa a conversar nisso, parece que você é um ET. Eu só acho um caminho: educação plena. Você voltar aos princípios, os pilares, estudar coisas básicas, você valorizar o homem, você ver como é que o homem é. Daí você vai melhorar o curso. E eu estou vendo que não está seguindo esse parâmetro aqui. Nós estamos formando médicos pensadores ou repetidores de protocolo? Repetidores de protocolo. Muito pouco pensadores, porque eles não é oferecido isso para eles. Não é oferecido. O médico que está saindo hoje da UFTM é completamente diferente do da nossa época. Pô. Totalmente. Outro problema sério que nós temos aqui, dessa sobrecarga de faculdades aí, de 490 faculdades, o que acontece? Os programas de especialização não acompanharam. Nós estamos sentindo falta na rede pública de especialista. Não tem, é um segundo vestibular. Você tem o vestibular, você entra, depois quando você forma, para você fazer uma residência, acabou. Aí não tem jeito de você fazer, as especializações não acompanharam o ritmo do número de escolas médicas. Você está formando dezenas de médicos que não tem como especializar. Que eles, ao invés de fazerem residência, fazer especialização, eles já estão indo para o trabalho diretamente, sem ter, muitas vezes, uma experiência. Exatamente. Tem faculdades que não tem nem pronto-socorro. E o que acontece, Constantino, no serviço público? Está faltando especialista. Por quê? Você tem médico demais, mas para entrar numa residência hoje, fazer uma especialização, é uma luta, é outro vestibular. Então, esse é um problema. Na nossa época, as faculdades federais eram consideradas as grandes escolas do país, os grandes hospitais. Hoje inverteu tudo. Acabou tudo. E eu acho que foi o governo, ele tratou mal o ensino público federal da área de medicina. Acabou. Hoje, o que tem? Você tem escolas particulares que você paga um absurdo e o retorno não é dos melhores. Faltam especialistas bons.
É o que nós estamos falando. Tem escolas particulares muito boas, muito boas. Eu estou falando em geral, né? Já começa o seguinte, não tem especialista, não tem estímulo para docência. Como é que você vai fazer docência? Nós temos em Uberaba duas grandes universidades, né? A Exatamente. nossa UFTM, federal, e a Uniub particular, que é uma escola de referência, uma escola particular. Está muito bem a Uniub. Eu tenho dado algumas aulas lá e eu estou vendo uma coisa interessante. Vou falar um negócio aqui que pode ser polêmico. Eu estou vendo o aluno da Uniub mais motivado na área de medicina do que o da FTM. Eu estou vendo ele mais motivado. O senhor acredita que a empatia pode ser ensinada? Não, não tem jeito. Isso aí você tem que ter um sentimento. Isso é próprio do ser humano. Mas você tem que facilitar. Sim. Para você ter empatia, você tem que conhecer o homem, a personalidade e as pessoas. Isso só você lendo, estudando. Você pode ter intuitivamente, mas intuitivamente nem sempre a coisa funciona bem. Com tanta tecnologia, inteligência artificial, IA, protocolos de guidelines, o médico no futuro será mais técnico ou mais humano? Como que ele será, eu não sei. Eu acho que como ele deveria ser, ele usar essa parte de inteligência artificial, que é uma maravilha, associado ao seu espírito humanitário. Isso nunca vai acabar. E as pessoas nunca vão querer só a parte de inteligência artificial para atender. Você tem nos Estados Unidos, você sabe qual é a maior faculdade de medicina dos Estados Unidos atualmente? É da Walmart, naquela rede de supermercados. Eles vão formar médicos em 5 anos. E eles têm... Eles estão fazendo uma abordagem holística, mas com a seguinte ideia: você chega numa loja qualquer, você tem um aparelhinho, ele mede sua pressão, pH, uma opção de parâmetro seu, e daí a inteligência artificial falou: você está com isso alterado, vai na galeria tal, na ala tal, e você pega tal remédio. E por incrível que pareça, são diferenças. Os norte-americanos, eles preferem essas máquinas. Nós temos muito mais afeto, muito mais contato que o americano, de modo geral, nem medicina. Falar em americano, eu queria citar esse livro seu. Bom. Quer me mostrar? Isso aqui. Olha aqui. Essa citação de um dos livros publicados pelo Dr. Jaime Olavo Marques. A primeira publicação, Subjetivos e da língua portuguesa, hein? Sobre dor neuropática pura, só dor neuropática. Exatamente. Olha aqui, ó. Citação no Neuropathic Pain, jornal de 2000. IASP, da International Association for the Study of Pain. Esse livro nosso saiu em 2005. Isso que nos orgulha, Dr. Jaime, do seu currículo, da sua atividade, da sua vida. Depois de tantos anos de carreira, o que mais emociona o senhor na medicina? Na medicina, eu acho que o que mais me emociona é não vou dizer a gratidão, mas a amizade que o paciente tem quando ele fala que doutor, o senhor é uma pessoa muito humana. Eu atendi, tem uma coisa muito interessante, não sei se eu tenho tempo para contar essa história aqui. Eu estava, uns 10 anos atrás, eu estava no consultório e tinha um amigo meu, que era o Eurípides Taan, ele me ligou na sexta-feira à noite, né? Ele falou: Jaime, tem um assessor do Alceni Guerra, que era senador, que veio consultar com você. Daí eu falei: ô Eurípides, você para de me gozar, pô, eu sou conhecido em Água Comprida, né? Ele falou: não, é que ele perdeu um filho e ele veio aqui para uma consulta espiritual. E ele tá tonto, né? Ele tá achando que vai morrer. Bom, e daí eu fui conversar com esse rapaz, um rapaz novo que estava lá com uma carreira difícil lá como assessor do Alceni Guerra e tinha ficado sem dormir, estava sem alimentar e estava meio tonto com a hipoglicemia, eu medi lá a glicemia dele, estava baixa, daí falei com ele, conversei e tal, acabou a conversa nossa. Ele falou: doutor, eu quero falar uma coisa para o senhor é o primeiro médico, eu já rodei muito aí, que conversa comigo bastante e se abre comigo e não pediu muito exame complementar. Põe a mão, né, no paciente. Põe a mão. Daí o meu lado espanhol, daí eu falei: eu vou provocar esse senhor. Falei: escuta, eu vou fazer uma proposta para você. Quantas pessoas tem no seu gabinete lá? Ele falou: tem umas 20 pessoas lá, mais ou menos. Você vai chegar lá, falei para ele, você vai dizer que você foi no interior
que Uberaba é interior, você consultou com um médico que conversou com você e não pediu exames, tomografia, ressonância, porque eu não achei que tinha necessidade. Eu aposto uma caixa de Royal Salute com você, como eles vão mandar você procurar outro médico. Daí, passado umas 3 semanas, eu recebi. Naquela época não era WhatsApp, não, era Telex. Telex. Eu recebi um negócio desse que a gente tinha em casa. Eu recebi dele, falando, doutor, o senhor tem razão. Mandaram eu ir para São Paulo, eu fui e o médico de lá falou a mesma coisa que o senhor falou. Só que ele foi extremamente rápido. Em 15 minutos ele me deu um diagnóstico. Então, você vê como é que são as coisas, né? Então, acho que isso aqui que me dá gratidão em medicina. É a amizade, a gratidão que os pacientes fazem quando você trata bem. Se o senhor pudesse voltar para trás, que conselho o senhor daria ao jovem, doutor Jânio, que no início da sua faculdade? Eu acho que ele tem que botar na ideia que não é só inteligência artificial. Você tem que estudar muita cultura. A inteligência artificial ajuda muito, ajuda demais. Nossa Senhora, você nem... Aí, em 2 minutos eu pego o celular aqui e pergunto o que está saindo hoje na Ju, que eles me falam aqui. Mas ele tem que ter sentimento. Isso é que falta de ensinar para o jovem na faculdade de medicina. Ele ter sentimento, afeto, respeitar as pessoas. Não é só exame complementar e não é só inteligência artificial. Eu acho que se não houver uma mudança, e aí entra uma vantagem que eu vejo de algumas escolas particulares, elas podem fazer isso. Nas escolas federais é muito engessado o currículo. Na escola particular você tem oportunidade de criar coisas, né? Você dá uma formação para o estudante mais aberta, mais ligada aos aspectos básicos da personalidade, a política social, enfim, esse tipo de coisa, sabe? Eu acho que isso aqui tem que falar para o estudante, ele vai mexer com gente. Como que o senhor mantém a curiosidade intelectual durante a vida? Através do computador, inteligência artificial, eu leio o dia inteiro. Eu fico direto no computador. Isso é a grande vantagem da inteligência artificial, que numa sentada eu monto uma coisa muito diferente, né? O senhor acredita que existe um propósito na dor? Existe, quando é dor aguda, existe um propósito, que é a sobrevivência, é um alerta para você. A dor crônica não, a dor crônica é uma doença. O propósito você tem que descobrir analisando o paciente. Tem gente que tem uma gratificação. Dor neuropática e dor nociceptiva. Não falei besteira não, né? Não, neuropática, e hoje tem uma outra dor, que é a nocipática, que é a dor da dor lombar crônica, enxaqueca, fibromialgia, que fica ali no meio de campo, sabe? Então, a dor crônica, às vezes, ela é usada como uma ferramenta para despertar afeto, atenção das pessoas, atenção do esposo, atenção dos filhos. Ela pode ser usada dessa forma, que a gente tem que orientar que não é uma boa estratégia, mas ela pode ser usada, tem uma finalidade. Agora, a aguda é sempre de salvação. Nós já estamos caminhando já para o nosso término do nosso Falando Grego, e eu gostaria de continuar aqui mais umas 2, 3 horas ainda, de tirar toda essa sabedoria sua, toda essa cultura na área médica e a cultura de vida que o senhor tem. Como que o senhor gostaria de ser lembrado pelos seus alunos, pacientes e amigos? Gostaria de ser lembrado como uma pessoa, que eu aprendi isso com o Dr. Guerra, despretensiosa, simples e humana, que tem sentimento, que sofre e que fica alegre com as coisas do seu dia a dia, do seu trabalho. Gostaria de ser lembrado assim, como uma pessoa humana, uma pessoa que se dedicou muito ao ensino. Eu sou muito mais professor do que uma atividade puramente assistencial. Né? Gostaria de ser lembrado assim. O que ainda o senhor deseja aprender ainda? Tudo. Eu sou um eterno estudante. Nós somos um eterno aprendiz. Estudante. Eu fico no computador todo dia, faço várias pesquisas de vários temas, né? Então eu quero aprender muita coisa ainda. Dr. Jaime, que conversa rica. Sempre um privilégio ouvir o senhor. Vamos falar perguntas que o senhor pode responder rapidamente e deixar o senhor para fazer o seu encerramento, a sua mensagem final. O que mais fascina o senhor no cérebro humano? Eu acho que é a emoção.
É a capacidade que você tem de racionalizar uma determinada situação e você se ajudar. Uma coisa que eu falo muito: quem é o maior amigo seu? É você mesmo. Você tem que acreditar em você para tratar, não é só em remédio, não é só no médico. À medida que você desperta e que você sabe que autocompaixão é uma coisa muito importante, é uma linha hoje de tratamento. Você tem que acreditar em você, a pessoa que está dentro de você, e trabalhar com ela. Um mito sobre o cérebro, o que precisa acabar imediatamente? Eu acho que é essa questão muito biológica só. Você tem que pensar no cérebro como a sede da alma, do pensamento, e sair um pouco dessa ideia de cérebro só eletroquímico, esse tipo de coisa, sabe? Eu acho que precisa acabar com essa ideia. Uma descoberta da neurociência que o senhor considera revolucionária? Eu acho que foram os analgésicos. Eu acho que uma coisa fabulosa foi a descoberta e a especialização de produção de drogas analgésicas, que é uma das coisas mais terríveis que tem, é você sentir dor aguda. E o uso desorganizado, de maneira ilegal, dos opiáceos que estão acontecendo em alguns países. Pois é, isso é a tristeza, que a humanidade é assim. Ela está a um passo sempre das coisas que não são corretas. Por isso que você tem que investir muito na formação do homem do ponto de vista ético, porque o apelo para as coisas que não são éticas é muito fácil. Se você não tiver bons exemplos, você acaba sendo uma vítima fácil. O que é mais difícil, diagnosticar ou escutar? Ou escutar. Eu acho que o mais difícil é você desenvolver a arte de escutar, que foi uma coisa que o Freud botou extremamente importante, né? Uma coisa é ouvir. Ouvir você ouve, mas outra coisa é escutar. Então você analisa o que a pessoa está transmitindo para você. Eu ia te perguntar quem foi o seu maior mestre, com certeza foi o Dr. Francisco Guerra. Dr. Guerra. Dr. Jaime Olavo, esse privilégio é para poucos, de poder entrevistá-lo, de falar sobre assuntos da área médica. Esse é o objetivo nosso aqui no nosso podcast. Deixo o senhor à disposição para suas considerações finais e a sua despedida. Bom, eu quero agradecer você. Você é uma pessoa muito generosa quando você fala sobre a história de vida das pessoas, né? E dizer que nós temos que ter uma crença na bondade das pessoas e acreditar que nós temos que trabalhar para construir um mundo melhor, mais afetivo, com mais carinho, com mais atenção. Eu acho que isso é o que a gente tem que buscar. Nós encerramos mais um Falando Grego. Agradecemos a todos aqueles que nos acompanham no nosso podcast. Agradeço enormemente o Dr. Jaime Olavo por ter deixado o seu tempo de trabalho, o seu convívio familiar, para poder vir aqui e deixar toda essa grandiosidade de memória, de inteligência, de trabalho dentro da área médica. Muito obrigado a todos aqueles que vêm nos acompanhando e clique lá no YouTube e continue acompanhando o nosso podcast Falando Grego. Muito obrigado, até o próximo episódio.